Olá, eu sou o Romildo Lima do canal O Mensageiro da Cruz e é com prazer que eu vou agora abordar um tema que é polêmico, a continuidade de um vídeo que vou colocar no final desse vídeo, vou colocar ele, que eu falo que você pode sim, em casa você pode orar, em casa você pode pegar sua família, ler a Bíblia e que mediante esse ponto, não é preciso você ir para a igreja para poder fazer isso. Essa é a questão. E esse vídeo eu vou dizer para você algo que vai além, que vai mais. Você, escute aqui, bem, você não precisa ir para a igreja. Você, anote, você tem que ser a igreja. E agora que a coisa pega, que o bicho pega, porque eu tenho toda certeza que principalmente os evangélicos, eu vou dar um nó na cabeça deles. E você que não é evangélico, você que chegou aqui nesse vídeo simplesmente para saber do que é que eu vou falar, porque eu estou contrariando a fala de pastores, de líderes religiosos diversos, e inclui o católico. Por quê? Porque a Santa Missa é importante e a comunhão, que é a Eucaristia, que é o catecismo, e fora da Igreja Católica não há salvação. Então, se você fora da Igreja Católica, você está perdido. Então, estou contrariando também os católicos nessa minha perspectiva aqui e nessa minha fala. Mas eu vou explicar para você. Você vai entender bem. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender bem onde eu quero chegar com isso. Ok? E se você é um cara que diz assim, ou uma mulher que diz assim, não, tô farto do negócio de igreja. Você chegou aqui para poder pensar, e aí o cara, mais um desengrejado. Ó. Vamos ver o que esse rapaz vai falar aí, que eu tenho convicção que realmente precisa de igreja nenhuma, não. Eu sinto muito lhe dizer, se você chegou aqui para pensar que eu vou falar mal da igreja, para que você não vá para a igreja, que não é esse negócio de igreja, não precisa disso não, você está equivocado, está enganado. Primeiramente de tudo, que não existe desengrejado. Quem está em Cristo não pode ser desengrejado. E é outro nó que eu vou dar na cabeça dos desengrejados. Porque dentro dessa perspectiva tem um bocado de pessoazinha, de gente que está equivocado. Que está equivocado. E é nesse vídeo que eu vou desvendar tudo isso. Então, se você não me segue, você vai me seguir agora. Se você não deixar um like, esse vídeo não vai se espalhar. Esse vídeo você não vai mais me ver, talvez seja essa a última vez que você me vê aqui na plataforma. E eu não estou querendo que você me veja de novo, mas eu tenho muitos outros assuntos para tratar com vocês, que vocês podem vir aqui comentar e a gente pode interagir, sabe? Assina o canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. No final desse vídeo eu vou deixar a indicação do vídeo anterior que complementa esse vídeo. Esse vídeo é como uma continuidade. E para você ver a importância de você assinar o canal, passar a dar like, a seguir, a comentar, é muito importante. Vamos pro vídeo. Ok, vamos aqui, eu vou partir da premissa de alguém que está precisando de Deus. Em que sentido? Está perdido, está no vício, vamos botar o viciado. Seja mulher, seja homem, e mediante o vício, o transtorno que ele tem tido na família e na própria vida, tem lhe causado danos perversos. E tal pessoa sente o desejo e tem consciência de que Deus pode ajudá-lo. O que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai para uma missa? Ela diz assim, eu estou precisando de Deus. Isso é falta de Deus na minha vida. Eu não quero mais ver essa vida. Essa vida promíscua, cheia de leviandade,
cheia de destruição, só droga, eu não estou conseguindo, eu estou viciado, não consigo sair disso, da prostituição, da miséria, é uma miséria espiritual. Então, houve essa necessidade na consciência da pessoa, na vida da pessoa, de ter Deus. Ele vai ou não vai para um culto dominical? É claro que sim, ele vai para um culto dominical. O que ele vai pensar? Ele vai pulsar, ir lá para o quarto dele e orar, Deus. Ele nem vai saber isso, nem vai ter força para isso. Aí que pega o desengrejado. Agora eu peguei você desengrejado. O que ele vai querer? Ele vai procurar quem? Ele vai procurar um clérigo. Né? A primeira intenção é a igreja. A segunda é porque na cabeça da maioria, esmagadoramente, o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo vai ajudar. Agora entra a crítica para poder eu encaixar o que eu disse no comecinho do vídeo. A crítica é justamente essa. Escute aqui, talvez eu vou lhe decepcionar. Você que está nessas condições. Você que não está, que está me ouvindo aqui, talvez eu vou lhe decepcionar também. E que quase casa com o que é contra a instituição, com aquela pessoa que é contra o que chama de sistema denominacional, institucional e principalmente evangélico. E casa bem, que é justamente isso. Eu digo isso com propriedade. Em 99% dos casos das pessoas que chegam destruídas, alcoolizadas e esbagaçadas na vida, elas não vão ter amparo. E quanto maior a instituição, quanto maior a denominação, menos amparo essa pessoa vai ter. E não estou dizendo uma mentira, eu estou dizendo uma verdade. Não vai ter preparo. Eu digo por experiência pessoal. Porque nos tempos de instituição eu tive a ideia, o desejo de acolher essas pessoas e foi dito simplesmente um não para mim. Aí você diz assim, aí, ó, esse cara tá falando isso aí porque ele é frustrado. Sim, frustrado porque a minha figura do que aconteceu comigo, quando eu levei um não, porque eu queria acolher pessoas nesse nível, mostrou exatamente o que é a instituição, a denominação. Mas o problema não está aí. Você pode ir? Vá. Ah, não, mas eu vou, mas não é por causa do homem, é por causa de Deus. Grande engano seu. Agora entenda o que eu vou dizer agora, que vai fechar toda essa concepção. Primeira, de tudo, eu falei de igreja no vídeo passado. Ou seja, eu, junto com o cara que está lá na Coreia do Norte, escondido, com um pedaço de Bíblia debaixo do colchão dele, ou no meio dos muçulmanos, principalmente onde a maioria esmagadoramente é dominada ali pelo islamismo mais radical, que é aquele islamismo sunita, o xiita, né? Que tem o Ayatollah, tá? Entre esse mais radical, que em si o islamismo já proíbe o cristianismo. O cristianismo nem pode. Então a maioria dos cristãos vão ser perseguidos lá e não podem simplesmente sair em praça e dizer que é cristão. Eles vão ser fulminados. Essas pessoas, minhas irmãs, meus irmãos que estão lá, nem me conhecem. Ela é igreja. Assim como o seu Chico. Você conhece o seu Chico? Não, o seu Chico é aquele senhorzinho que senta lá no final lá da igreja lá, e que ele está lá, e que na verdade ele senta, levanta, é desconhecido. Mas o joelho dele é dobrado no chão e ele é conhecido nos céus. Essa é a igreja. A igreja é constituída, é o que é o corpo de Cristo, é constituída de pessoas que estão ligadas em Cristo, onde quer que elas estejam. Então não é uma localidade, não é um espaço físico, não está preso a uma denominação, um espaço físico geográfico. Vai além. A igreja são pessoas. Foi dito isso no outro vídeo. Mediante disso, e aí? E por que então que as pessoas se reúnem? Não precisa as pessoas se reunir sim.
Embora dentro das escrituras o termo igreja e eclesia vai estar ligado a essa reunião de pessoas, o verdadeiro entendimento do corpo de Cristo, que é o corpo espiritual, da igreja espiritual, da Assembleia Solene, que está escrito nos céus, ela se reúne. E essa reunião eclética, ela chama-se congregação. É aí que as pessoas começam a se perder, porque igreja e congregação são praticamente coisas distintas. Uma coisa é igreja, outra coisa é congregação. A igreja, ela pode estar congregada ou não congregada, e ela continua sendo igreja. Porém, a congregação é a reunião dos santos, que é importantíssima. E essa reunião dos santos, ela tem que ser feita com gente que tenha consciência que é igreja. Porque se ela não tiver consciência de que é igreja, ela é exatamente a figura do que se tornou o cristianismo nas suas instituições e na sua postura católica, na sua postura protestante. Uma planta com raiz parecido àqueles matos que nascem em beira de calçada. Tu arranca com a mão. E ainda mais, e com resíduos de ortiga. É exatamente isso, porque não sabe o que é igreja e que a igreja ela pode se congregar. E essa congregação tem que ser de gente que sabe que é igreja. Parece ser uma coisa simples, mas não é. As pessoas se perdem nisso. Se perdem porque a importância de se congregar não tem nada a ver com você senta, levanta, agora abre o braço, glória a Deus, e aquela emoção, e é o teclado, e aquele cantor falando bonito, e aquela pregação, aquele pastor fala bonito demais, aquele padre toca demais no meu coração. Não tem nada a ver com isso. A congregação dos santos tem a ver com gente que se reúne para se amar, para se acolher, para pegar esse carinha que eu falei no exemplo do vídeo, que vai lá, eu vou domingo na igreja que eu estou precisando de Deus, e acolher esse. E às vezes dentro da instituição não tem isso, porque a consciência de ser igreja não existe. E esse é o mal. E o grande problema não é o problema que a galera os que se chamam de desigrejados acha que é. O problema vai mais profundo ainda. Não vai só na doutrinazinha do que é ensinado na igreja, tal. É porque o pastor lá vai ensinar, vai cobrar o dízimo, vai dizer que o altar é santo, que ali é a casa de Deus. Não tem nada a ver com isso, não. Vou mais para a igreja por causa disso, não. Bem, ok, você não tem essa consciência? Bem, que bom. Mas será que também você, que é dito por eles como desengrejado, você tem a consciência de congregação? De amar o teu próximo e se unir nele em amor, na oração dos santos, naquela oração que é ligada na terra e no céu, conforme Jesus explicou? Esse é o X da questão. Então você tem que ser igreja, você não tem que ir para a igreja, você é a igreja, tem que ser a igreja. E você que quer Jesus, não se desanime. Pelo contrário, sim, a concepção de você buscar primeiro a Deus, gritar por Deus aí, onde você está? Onde você está? Eu posso fazer essa oração por você. Você acredita, você está aqui, talvez inclui, porque não inclui só gente que está viciada em droga, não. Inclui gente que está dizendo assim no coração, eu preciso de Deus, por alguma circunstância. Gente que chegou só a essa conclusão, rapaz, eu ando tão assim, por que eu não me aproximo mais de Deus? Você tem essa consciência? Então faça isso agora, feche os seus olhos agora, vamos orar, vamos. É o pontapé inicial. A igreja é consequência, a congregação é consequência do que você vai fazer agora, aqui. E se você fizer de coração, o Senhor vai te acolher, não vai te deixar desamparado. Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai fazer o que for preciso na tua vida para mostrar que Ele é o Senhor, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então feche os seus olhos agora, deixa eu orar por você. Deus Todo-Poderoso, essa pessoa que está me ouvindo agora, talvez ela não entendeu que a igreja é constituída justamente de pessoas assim como ela, que diz assim, eu estou precisando de Deus, realmente esse cara está...
eu estou necessitando de Deus, aquela vontade tão grande de Deus no meu coração. E é nesse momento agora que eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos, para que esse desejo aumente 10 vezes mais. E que essa graça do Senhor, abundante, que vai além de igreja, que vai além de congregação, alcance essa pessoa aí no quarto dela, no ônibus onde ela está, com o fone de ouvido, onde quer que ela esteja nesse momento vendo esse vídeo, para que ela seja alcançada. E Deus passa e o Senhor vai cooperar, o Senhor vai ajudar de forma maravilhosa, miraculosa, porque o Senhor é Deus e Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador de todos aqueles que o invocam. Então invocamos o teu nome para a salvação, daquele que crê. Você crê? Diga amém. Creia. Deus já está na sua vida a partir de hoje.